Para mim isso está travado, mas vamos já, se dá para conversar para todos os nossos ouvintes, nossos seguidores acompanharem, vamos lá começar a nossa live, não é isso? Isso, estou lhe ouvindo. Vamos ver se ele consegue. Pronto. Senador, boa noite. Vamos começar de novo. Boa noite. Boa noite, Thaisa. Senador, o senhor está vacinado, né? Primeira dose. Desculpas aqui aos que estão nos vendo e nos ouvindo e pedir desculpa a você. Eu não sei o que houve, é uma coisa tão simples, essas lives por iPhone, pela internet, mas deu esse tilt lamentável. Vamos ver se a Pois gente não consegue é? agora, tá? Pois é, agora está dando certo. Senador, boa noite, né? Vamos começar do zero aqui. Vou tentar salvar aqui nesse outro lugar, porque... Maria Fernanda, vem cá. Agora sou eu que estou dando tiro, porque a imagem do senador está travada aqui. Eu quero salvar essa... Maria! Eu quero salvar essa live depois para eu colocar no blog, mas do jeito que está aqui, eu acho que vai ser meio complicado. Mas, ó, já tem 100 pessoas aqui acompanhando a gente. Deixa eu chamar a Maria Fernanda de novo, só um pouquinho, para ver se ela consegue destravar aqui. O senador está travado, a imagem está travada aqui. E para eu salvar a live depois e colocar no blog, eu acho que vai ter problema. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Maria, vem cá, Maria. Eu acho que o senador tem tanta coisa para falar que está criando uma expectativa aí para todo mundo. Filha, como é que eu vou salvar depois aqui? Já dá para salvar. Dá para salvar? Já. Então tá bom. Vamos lá. Liga aqui para Nada. escutar para eu ver. Nada como um adolescente na internet. Como é? Competente e bonita. Ela devia ter colocado a carinha dela para a gente ver aí. Ela não vai querer, não. Coloca a sua cara aqui. Não, Só rapidinho. Bem rapidinho, chegue. Não, ela não quer. Ela é dos bastidores. Vamos lá, senador. Senador vacinado, primeira dose, é isso? Vacinado, vacinei no sábado, evidentemente na cota dos indígenas, evidente, né? O senhor entrou na cota dos 75 mais, não é isso? Teoricamente, mas eu entrei e fui na cota dos indígenas. Teoricamente, 75 mais. Foi sim. Sim, mas na cota dos indígenas. Foi. Claro. Por quê? O que você acha que eu tenho um cara de 75? Não, não. Isso, Um garotão de 45 pegou lá uma vaga de um índio e se vacinou. isso mesmo. Não é isso? Vamos lá. Não. Uma vacinação rápida, tranquila. Em 40 minutos eu cheguei, me vacinei e saí. Esse final de semana foi bem tranquilo, né? Foi sim. Reação zero. Qual foi a Vacinação vacina que você tomou? Coronavac. Coronavac. Daqui a 12 dias pego a segunda dose e fico imunizado. Eu não sei se as pessoas estão conscientes do que significa essa história de estar imunizado. Imunizado não significa dizer que o vírus não entra mais. O vírus pode pegar. Agora, ele pega, ele entra, ele me infecta, mas ele não me leva para o hospital. Ele lhe imuniza de uma situação de gravidade ou de morte, não é isso? É o que nós estamos buscando agora, é evitar que as pessoas morram. Nos últimos dias, a gente teve 70 mil infectados por dia, com 2.200, 2.300 mortos. O que a gente quer, a gente não vai conseguir evitar que você tenha as pessoas infectadas. Agora você vai trabalhar pela via da vacina para que não morram 2.200 pessoas. Isso. Morram aquelas que não se puder evitar, mas não 2.200. É esse o objetivo da vacina, é esse o objetivo do lockdown, é esse o objetivo daquilo que eu prego, que é a União Nacional, para você comprar vacina. Ô, Thaisa, não é comprar ou para a gente receber 1 milhão de vacinas por semana. Não é por aí. Não. Os Estados Unidos estão vacinando 2,5 milhões de pessoas por dia. E numa tranquilidade, eu tenho acompanhado muita gente nos Estados Unidos, gente que eu conheço que vai nos Estados Unidos, que tem se vacinado, numa organização, numa tranquilidade, a gente não vê engarrafamento, a gente não vê congestionamento, a gente vê respeito, a gente vê as pessoas chegando para se vacinar.
A gente sabe, Thais, a gente sabe que o Brasil não tem as mesmas condições dos Estados Unidos. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Veja Isso. bem, os números de mortes da pandemia são assustadores. O Brasil tem 2,7% da população do mundo. 2,7%. E na última semana, morreram no mundo 60 mil pessoas de Covid. No Brasil morreram 15.600 pessoas. Um quarto das pessoas que morreram no mundo morreram no Brasil. Isso é o que é doloroso e que tem que ser o objeto da nossa luta. Senador... Só para concluir esse Tá. raciocínio. A conta que eu faço é a seguinte: o Brasil tem 25%, tem 2,7% da população do mundo e tem 25% dos mortos, que foram 60 mil. Se o mundo tivesse o mesmo percentual de letalidade que o Brasil está tendo, 25% dos que estão morrendo no mundo estão no Brasil, e o Brasil tem só 2,7% da população, nós teríamos tido, se no mundo o índice de letalidade fosse igual ao do Brasil, nós teríamos não 60 mil, teríamos 550 mil mortos. Agora, o que é que significa isso? Significa que o Brasil está exportando para o mundo a incompetência, a absoluta incompetência e o desprezo pela vida. Eu acho que não dá para continuar. O Brasil é um país que tem uma imagem, você que já viajou, eu que já viajamos, seja para onde for, a imagem que o Brasil tem é de um país simpático, de um país alegre, de um país competente, um país que vacina as crianças e que erradica a poliomielite, e de repente o Brasil vai para o fundo do poço, é o pária do mundo, é o serra-fila, é o exemplo negativo que o mundo tem que evitar. Não dá. E o Brasil não... O senhor ontem gravou um vídeo, até coloquei lá no blog, e aí isso me provocou a querer conversar mais com o senhor, querer que o senhor fale mais para as pessoas quiseram com certeza ouvir mais sobre isso. O senhor disse que o Brasil está aí apontado como um país irresponsável. A gente tem um país irresponsável mesmo? De como a gente está se comportando, sim. Porque, veja bem, o que é que está ocorrendo no mundo? No tempo dos Estados Unidos de Trump, Trump estimulava a aglomeração, Trump assistia à invasão do Capitólio e não fazia nada. A mesma coisa está ocorrendo com o Brasil. As aglomerações são estimuladas pelo presidente da República. São estimuladas, são vistas e não há nenhuma coibição. Então, quando eu falo que nós estamos cometendo irresponsabilidades, é pelo exemplo maior do presidente da República. Ao invés de nós estarmos fazendo como a França faz, como os Estados Unidos de Joe Biden, os Estados Unidos de Joe Biden, Joe Biden, exato. Como a Inglaterra do primeiro-ministro, como a Alemanha de Angela Merkel, que estão coibindo as aglomerações, quase que obrigando ao distanciamento social, obrigando ao uso da máscara e brigando pela vacinação em massa. No Brasil, você contesta a vacinação. Aquela história do jacaré, não tome vacina porque você vai virar jacaré. Isso é uma piada com o Brasil. Isso uma falta de respeito com a população, senador? Envergonhado do Brasil do jacaré. Tenha paciência. Então, quando eu digo que nós estamos agindo estamos passando de responsabilidade para o mundo, é porque o exemplo do governo brasileiro é um exemplo muito ruim. Eu não quero aqui atacar ninguém, mas você colocar num momento como esse, um general que é esperto em logística para ser o ministro da Saúde, é um desrespeito ao país e às vidas que nós estamos perdendo. Então, é isso que me causa indignação e me leva a sair em defesa de um modelo que o Brasil pode exibir. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento, Thaisa. Um Brasil que fez o que fez, que tem o SUS, que é um formidável exército a serviço da saúde pública do Brasil, dos brasileiros. Não está podendo mostrar do que é capaz porque não tem vacina. Porque a gente lá atrás, eu não digo que menosprezou, mas tratou com desdém a China, por exemplo, a quem a gente hoje pede para vender uma vacinazinha, pelo amor de Deus. Há 4 meses, 3 meses atrás, tratava a China com desdém. Hoje está puxando o saco da China. Por que não fez lá atrás o que o Chile fez? Agora, senador...
O Chile negociou as vacinas que precisava e hoje está chegando perto da metade dos vacinados do Chile para manter a economia em ordem. Então, Agora, o Brasil que foi? usou lá atrás os... Senador, cadê o áudio? Aqui. Agora, Não, vou deixar com o áudio do telefone, vai ficar áudio do... Não tô ouvindo. Eu não estou ouvindo mais. Talvez seja o seu fone, o telefone. Não, ele está travando aqui. Senador, só um pouquinho que você está travando. Acho que o seu sinal de internet está ruim. Oi? pois é, era para ser ótimo essa net, claro, aí, que Pois é. mega, deve estar dando 5 megas aí. Agora, senador, me surpreendeu esse seu debate, me surpreendeu positivamente, porque eu acho que tem que ter esse debate, tem que ter essa discussão, as pessoas precisam se vacinar, mas o que me surpreendeu é que o senhor está tratando está apontando um país como um país irresponsável, de um presidente onde o senhor apoiou, que o senhor apoiou. O senhor foi um apoiador da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E aí, hoje, o senhor está... O que foi que aconteceu? O que foi que mudou? O que o senhor esperava dele que ele não retribuiu? E o que o senhor tem esse pensamento hoje? Não, eu não apoiei, não. Eu votei. Entre o PT e ele, entre o candidato do PT e Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno eu votei em Alckmin. No segundo turno, a alternativa que tinha o PT de um lado e Bolsonaro do outro, eu votei por exclusão, votei em Bolsonaro. Mas eu nunca fui adepto dele. Nunca fui o meu partido, Democratas, não apoiou a indicação de ministros dos democratas, não foi O feita ministro pelo partido. O ministro Mandetta não foi um indicado do Democratas? Não, mas de jeito nenhum, maneira nenhuma. Mandetta, que honrou e honra muito os quadros do partido, foi uma escolha pessoal dele, assim como ele escolheu, ele demitiu sem consultar o partido. Nem consultou para nomear, nem consultou para demitir, nem uma coisa nem outra. Então ele fez algumas escolhas pessoais, dentre as quais membros do partido, e está governando. Mas o partido não dá apoio, nem faz parte da base de apoio do presidente Bolsonaro. Eu gostaria muito de que ele tivesse dando certo, para que o nosso país estivesse andando para frente. Mas ele não está dando certo, ele está cometendo erros um em cima do outro. Até o posto Ipiranga, Paulo Guedes, hoje é um resto do que era. Hoje é um resto do que era. Está sem espaço, está perdendo espaço. Está sendo desautorizado o tempo todo, até porque Bolsonaro faz aquilo que convém aos projetos políticos dele. Não é exatamente aquilo que Paulo Guedes recomenda de melhor para a economia. Mas essa é uma outra história. Eu acho que o importante da nossa conversa agora é esclarecer o que é preciso fazer, Thaisa. Eu acho que, olha, não vai ser comprando 1 milhão de vacinas por mês que o Brasil vai sair fora da imagem péssima de um país irresponsável. Nós temos que ter 30 milhões de vacinas, no mínimo, por mês. E você só vai evoluir para isso se você fizer um movimento de união nacional. O Brasil não deixou de ser o Brasil continua com os seus valores. Agora, o que é preciso é você juntar o Congresso Nacional, a presidência da República, seja com Bolsonaro, seja com alguém que ele delegue, a Justiça através do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, juntar as forças, as instituições do Brasil, aquelas que falam pela nossa representação, e fazer com que uma pressão seja exercida sobre o governo federal, para que ele se mova e que organize uma força-tarefa para comprar, seja na China, seja na Alemanha, seja da Pfizer, seja do Sputnik, seja de onde for, comprar as vacinas que nós seremos capazes de comprar. O Brasil A gente está vendo aí os governadores, o Senado, a Câmara, aí se unindo nessa força-tarefa que o senhor está falando, exatamente para tentar comprar vacinas, né? A gente está vendo isso. A comprar, é preciso determinar-se a comprar, tem que comprar o Brasil, e o Brasil não pode abrir mão de ter que comprar. E não é comprar no varejinho, não é comprar no atacado. E tem condições. A Alemanha não compra. Isso.
Japão não consegue comprar, o Chile não conseguiu comprar, o México não compra, a Argentina não está conseguindo comprar. Por que o Brasil não vai conseguir comprar? Tem que se determinar. A coisa mais importante neste momento, Thaisa, é comprar vacina. Eu me lembro muito bem, é aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, é faço o que eu digo e faço o que eu faço. Quando eu era governador, no segundo mandato, no final do governo, eu estava com 3 milhões e meio de dólares juntos, poupados, e ia começar a fazer um programa de obras na reta final do governo. Sobreveio uma seca e eu digo, aqui agora, ou eu gasto esse dinheiro com comida ou os mais pobres do meu estado vão morrer. Abri mão de tudo e passei a dar aquele feijão que o povo passou a chamar de feijão de jajá. E com isso, como eu elegi uma prioridade, que era manter as pessoas vivas, o estado atravessou, as pessoas sobreviveram e a vida continuou. Agora a prioridade é vacinar. Agora, senador, o senhor tocou aí no assunto de quando o senhor foi governador do Rio Grande do Norte. Se o senhor fosse governador hoje, a gente está vendo aí muitas discussões em torno do que é governador que fecha, prefeito que abre, briga de decreto de prefeitura, não é para fechar, não é para nada, só para abrir leito. O que o senhor faria se o senhor fosse governador hoje? Faria o que, por exemplo, o que o do Piauí e o do Maranhão acabaram de fazer. Se juntaram os dois, disseram, bom, juntar o nosso dinheiro aqui e vamos comprar vacina. É comprar vacina, porque abrir leito de UTI é muito importante, muito. Até porque o que se está querendo é que essa fila de pessoas que não estão se internando porque não tem UTI, essas pessoas não morram. Porque as pessoas que estão na UTI têm a chance de morrer pequena. Os que estão na fila para ter acesso à UTI, a chance de morrerem é muito maior. O que você tem que evitar é isso daí, a fila para entrar na UTI. O único caminho é vacina. O que o governador Flávio Dino e o que o governador Wellington, um do PCdoB e um outro do PT, não tem nenhum alinhamento político. O que eles fizeram? Se juntaram os dois, juntaram o dinheiro e vão eles comprar vacina. Vacina para quê? Para você se antecipar ao problema. Mas, senador, não só são eles dois, né? A gente sabe que tem um fórum de governadores, a governadora do Rio Grande do Norte está nesse consórcio, como eles dizem, e também está nesse consórcio para comprar vacina, né? Não. Espero que esteja, espero que eu esteja errado. Mas eu não vi a governadora Fátima participar desse consórcio. Acho que não. E essa vacina é a Sputnik. É a vacina isso. que... É exatamente isso. Eu vi a entrevista dela, ouvi a governadora sobre isso. É o Fórum de Governadores, é o consórcio de governadores do Nordeste, que eles vão comprar a vacina Sputnik, e essa vacina vai para o SUS, né, para ser distribuída para o Brasil todo. Não é uma vacina que vem só para o Rio Grande do Norte, só para o Piauí, só para o Nordeste. Né? Ela vai fazer parte do Sistema Nacional de Imunização. A rigor, que a notícia que eu vi é que esses governadores estariam se juntando para comprar vacinas para os seus estados. Eu posso ter alguma informação errada, mas acho que vai acontecer é isso. Como eu defendo uma coisa que vou lhe revelar aqui com absoluta certeza. É essa história de empresas privadas comprarem vacinas para os seus trabalhadores, seus funcionários, eu defendo total. Sabe por quê? O governo do Brasil tem que comprar vacina para todos, mas a economia não pode parar. Isso. As lojas, as fábricas não podem parar. Se os donos, se os proprietários, se os acionistas tiverem dinheiro e quiserem comprar vacina para darem a sua força de trabalho para que as empresas não parem, eu sou inteiramente favorável e acho que o Brasil deve se voltar para isso. Naquele modelo, o dono da Magazine Luiza compra 1 milhão de vacinas, doa 500 mil ao SUS, 500 mil é para vacinar os seus funcionários, para que os seus funcionários fiquem imunizados e possam trabalhar, possam ganhar o seu salário. Assim como Magazine Luiza,
a loja B, a fábrica B, o hotel A, o hotel B, daqui do Rio Grande do Norte, possam manter as portas abertas e possam se manter em funcionamento, para que a economia não pare. Sou favorável total a isso. E por que não as clínicas privadas também, senador? Porque muita gente queria comprar a vacina, muita gente se disponibilizaria a pagar a vacina. Com isso, sobraria mais vacina para quem não tem dinheiro para pagar. Não seria uma ajuda até que a população estaria dando para o governo, para que o governo tivesse recurso para vacinar um número maior de pessoas? Por que esse assunto não chega nem a ser discutido? Ele foi discutido e parou a discussão. Por que parou, eu não sei. O que é preciso é que as forças se voltem para essa discussão. Quando eu gravei aquele vídeo ontem, é porque eu queria que essa matéria voltasse à discussão pesada, para forçar a que as coisas aconteçam. E elas não vão acontecer se você ficar caladinho. Elas só acontecem se você fizer barulho. Eu sou favorável a que você faça esforço para comprar pelo menos 30 milhões de vacinas no Brasil, para que as empresas privadas possam comprar as vacinas para dar a sua força de trabalho, como sou favorável a que importadores independentes, se conseguirem comprar, comprem e vendam ao preço que puderem vender para quem puder comprar. Agora, que o governo não abra mão de lutar pelos 30 milhões de vacinas, pelo menos, para a sociedade como um todo. Agora, senador, o senhor viu aquela carta que ex-ministros da Fazenda, empresários, economistas fizeram aquela carta, publicaram aquela carta, né, pedindo para que se faça tipo um lockdown que eles estavam querendo, né, um movimento para que mais restritivo, né, para que as pessoas, para ver se consegue parar esse índice de transmissibilidade. O que é que você achou desse movimento, desses ex-ministros que se juntaram todos e publicaram essa carta? O que é que o senhor acha disso? Bastante ampla, ela se volta para o funcionamento da economia, e esse ponto que você tocou, com o qual eu concordo inteiramente, é a razão do distanciamento social e do que se costuma chamar de lockdown. Qual é o problema que acontece? O índice de transmissão desse vírus, dessa cepa nova, é violentíssimo, é muito maior do que o anterior. O que é que está ocorrendo? As pessoas estão infectadas, estão sobrecarregando os hospitais, não tem leito de UTI, você tem 300 pessoas na fila para entrar na UTI, das 300 morrem 100. Quando das 300 você podia botar na UTI e morrerem 2 ou 3. Então, é isso que está ocorrendo. Qual é o remédio para isso? Você diminuir essa fila. Diminui como? Diminuindo a transmissibilidade. Como? Ganhando tempo. Na hora que você faz 10 dias, 15 dias de lockdown e você interrompe o aumento do fluxo de transmissão, você cria condições de vacinar durante 15 dias as pessoas, você diminui a quantidade de pessoas na porta dos hospitais e você pode chegar com vacina para diminuir a quantidade de pessoas contaminadas. Então, o que eles pregam é exatamente isso, diminuir a fila, tanto para internamento como para fila para ocupar UTI. Quem leva à morte é a fila da UTI com pacientes do lado de fora do hospital. Agora, a gente viu, senador, os governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul foram acionados juridicamente pelo presidente da República, exatamente porque estavam nessa linha que esses ex-ministros aí estão adotando, estão sugerindo. Eles tomaram as medidas restritivas em seus estados, mas o presidente da República acionou a justiça contra esses governadores. Como é que se ouviu isso? Guerra política, disputa de comando. O presidente da República entende que quem tem que comandar tudo é ele, e ele não está fazendo o dever de casa. E na hora em que alguns governadores, seja de que partido for, por exemplo, na Bahia, você citou a Bahia, o governador Rui, PT, e o prefeito era Semineto, agora é Bruno Reis, o democrata. Os dois trabalham juntinhos lá, em benefício de quem? Da população baiana. É isso que tem que acontecer. Então, o que está ocorrendo?
O governador está querendo fazer, do ponto de vista científico, aquilo que é o correto, o governador de tal estado também, e o presidente da República entendendo que eles estão invadindo a seara dele para salvar vidas. E eu raciocinaria, vocês estão querendo salvar vidas, que façam aquilo que é preciso fazer para salvar vida. Mesmo que eu discorde da atuação, ache que aquilo que eles estão fazendo competia a mim determinar, pouco importa. Importa fazer aquilo que o prefeito de Salvador e o governador da Bahia fizeram, sem diferença política, somar as forças para salvar as vidas. Então, na hora em que você contesta juridicamente de quem é o direito de fazer ou tomar essa ou aquela iniciativa, você está indo contra a vida. Está indo contra a vida, está contribuindo para que pessoas morram e não para que pessoas sobrevivam. Então, acho que esse é um ato irresponsável. A gente está vendo aí o Brasil, quando a gente assiste o Jornal Nacional toda noite, a gente vê aquele mapinha do Brasil com aquelas cores, e a gente tem visto um Brasil vermelho, completamente vermelho todos os dias. E ontem o Brasil estava vermelho, foi apresentado no vermelho no Fantástico, mas o presidente da República comemorou o aniversário dele com muito verde e amarelo, com muita aglomeração, com pessoas sem máscara. O que é que o senhor diria, senador, para essas pessoas que seguem o presidente da República nessa questão? Não digo nem politicamente, não estou falando da política, estou falando nessa questão de não cuidar, de não se cuidar. Eu vou dar uma informação de agora, de pouco tempo. O ex-vice-prefeito lá de Riacho da Cruz, acho que o senhor deve conhecer, o nome dele é Adiel Pinheiro, ele tem 48 anos, ele morreu hoje, ele foi infectado pela segunda vez. Ele foi vice-prefeito, o senhor deve conhecer, porque ele devia ser, acho que Riacho da Cruz, a prefeita era uma prefeita do Democratas até ano passado, ele era vice até o ano passado, e ele morreu hoje, ele foi infectado pela segunda vez. E a gente vê essas pessoas dizerem assim, não, mas eu já tive, e elas saem para esses movimentos e não se incomodam, não usam máscara, não fazem distanciamento social, e seguem exatamente a orientação o que está fazendo o presidente da República. O que é que o senhor diria para essas pessoas? Thaisa, quem é governante tem que dar exemplo. O governante não é uma pessoa comum, é uma pessoa observada pela população quase toda. A obrigação que o governante tem é de dar o bom exemplo. Vamos comparar aqui o exemplo que o Donald Trump dava e que o Joe Biden está dando. O Trump não usava máscara, o Trump promovia aglomerações, o Trump assistiu à escalada violenta de crescimento de infectados e de mortos nos Estados Unidos. Como está ocorrendo no Brasil agora. Nós estamos assistindo à escalada por maus exemplos que os nossos governantes estão dando. Mais do que permitindo, até estimulando as aglomerações. Até estimulando a que não use máscara. Um presidente da República não pode deixar de aparecer em qualquer lugar com a máscara. Eu estou aqui sem máscara porque estou na minha casa, estou no ambiente fechado. Do contrário, eu só ando de máscara. Por quê? Porque não é que eu não sou mais nada, mas eu tenho que dar o exemplo também para 3 ou 4 pessoas que estejam me vendo. O Joe Biden assumiu a presidência da República e, claro que, conforme ele fez a campanha, ele usa máscara, ele não promove, nem facilita, nem estimula aglomerações, ele comprou vacinas em enorme quantidade, está mandando aplicar, aplicando 2,5 milhões de vacinas, e a quantidade de mortos dos Estados Unidos, que era, lembro bem, era 2 vezes a quantidade de mortos do Brasil. Agora é 4 vezes menor do que a quantidade de mortes no Brasil. 4 ou 6 vezes menor. Por conta de quê? De exemplo e de providências. Exemplo que o presidente da República dá e providências. Então, um governante tem que dar exemplo, porque ele é seguido por milhares de pessoas. Algumas pessoas cumprem aquele protocolo por convicções pessoais, outras pelo exemplo da pessoa em que ele confia. Muita gente confia no presidente da República do Brasil, tem razão para confiar. E o presidente da República do Brasil tem a obrigação de preservar vidas. E a preservação de vidas se faz pela obediência a princípios sanitários. Quem diz isso não sou eu, é o mundo moderno todo. É a Dinamarca, é a Suécia, é a Inglaterra, é a Alemanha, é o Japão, é a Coreia, é o mundo moderno todo que respeita a ciência.
Então a gente tem hoje um presidente da República que dá mau exemplo, é isso? Como é? A gente tem um presidente da República hoje que dá mau exemplo? Thaisa, nesses casos aos quais você está se referindo, é evidente que sim. Como é que você anda sem máscara? Como é que você estimula as aglomerações? As pessoas morrem, dizem isso é uma gripezinha. Enfim, tudo aquilo que a gente ouve falar. Não dá, não dá. Isso daí é o que mais me incomoda e o que mais me preocupa com a criação de uma imagem negativa do Brasil no mundo exterior. O mundo exterior, o mundo está entendendo que no Brasil está havendo a multiplicação das cepas e a quantidade de mortes perdeu o controle, porque essa é a imagem que lá fora está repercutindo no Brasil, que o Brasil perdeu o controle no combate ao coronavírus. O senhor disse, inclusive, que vai ser muito difícil os brasileiros chegarem a outro país depois que passar a pandemia. Quem quiser passear vai ser meio difícil, vai ser complicado ser recebido em outros países, né? O senhor acredita nisso? Infelizmente, eu acho que até aqui na Argentina, no Chile, no México, vai ser difícil. Vai passar, o chileno vai poder viajar para todo canto, o colombiano talvez, o americano nem se fala, e o brasileiro vai passar a ter uma série de exigências a mais, porque insistiu tanto na pandemia e foi tão maltratado durante a ocorrência da pandemia, que pode ser, e eu temo muito por isso, pode ser visto como brasileiro tem que passar pela malha grossa, pela malha fina e pela malha finíssima. Quando o português ou o chileno ou um estrangeiro qualquer não vai ter malha finíssima, vai ter só a malha grossa e a malha média. É isso que eu estou lamentavelmente enxergando com perspectiva de futuro. Senador, o senhor já teve Covid? Não tive não. Quem teve foi a Anitta. A Anitta teve Covid. Não passou para o senhor? Como é? Não passou para o senhor? Não passou. Há uma coisa, viu? Agora, eu tive na minha... Hoje, viu, Thaisa? É difícil você ver uma família onde não tenha o registro de uma perda significativa de algum familiar em algum Era nível. isso que eu ia lhe perguntar. Você já perdeu alguém? Eu tive a maior das dores. Na minha família, eu tive a maior das dores. A minha mãe faleceu de Covid. Ela morreu de Covid. Ela resistiu a 3 cânceres, a trombose, a várias operações, quebrou a perna e resistiu à operação de recuperação da perna dela. Resistiu a isso tudo, não resistiu à Covid. Ela morreu de Covid. Pois é. Senador, você tem hoje uma conversa marcada aí, é um assunto que eu vou entrar agora, que é política, não tem como não falar de política. O senhor disse que tem uma conversa hoje marcada com a ACM Neto, né? Democratas aí, e está todo mundo perguntando aqui o tempo inteiro, me cobrando, para eu lhe perguntar com quem o senhor vai caminhar em 2022. O senhor tem toda a liberdade do mundo de falar de política, porque o senhor não está administrando, o senhor não tem um mandato, né? A gente, quando entrevistar algum político que tem mandato, eles falam assim, não, esse ano eu só tenho que administrar, não posso falar de política. O senhor não está administrando, está administrando sua empresa, então tem liberdade total para falar de política. Então, como é que o senhor está pensando aí em 2022? As pessoas estão querendo saber quem é que o senhor vai acompanhar, se já está conversando em nível nacional, se vai entrar para a política novamente, se tem vontade de ser candidato novamente, porque as pessoas dizem que você faz falta no Senado, faz falta no Congresso, e eu queria saber se o senhor vai voltar e como vai voltar. Thaisa, se há uma coisa que me preocupa hoje é a política nacional, é a sessão presidencial de 2022. A conversa que eu vou ter agora com o Neto, toda semana eu converso com ele e converso no plano nacional com muita gente. Mandetta, essa semana, a absoluta certeza que eu vou voltar a conversar com ele. Ciro Gomes, eu conversei sábado passado. Eu converso com as figuras nacionais. Por quê? Porque o nosso projeto é a da identificação de um candidato de centro até a esquerda, que tenha condições de ganhar a eleição no Brasil. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem uma coisa nem outra. Agora, juntar todos os partidos de centro,
Porque eu estou convencido, e essa eleição municipal mostrou, eu estou convencido de que o brasileiro não quer votar em extremado, não quer votar em histriônico, soltador de fogo e de artifício, e está muito descrente daquelas novidades que se esperavam ser salvadores da pátria, que estão se mostrando figuras muito perigosas para o interesse da sociedade e da família. Então, o meu trabalho hoje é participar, e estou participando. Todo mês está programado uma ida minha a Brasília para as conversas da sessão presidencial. A candidatura de Mandetta foi muito produto de uma reunião que eu montei com o partido para que Mandetta saísse da toca no Mato Grosso do Sul e viesse para Brasília para construir uma hipotética candidatura, se não ele ser um instrumento nosso na costura do centro. Ele está conversando com Luciano Huck, sim. Com Sérgio Moro, sim. Com Eduardo Leite. Com Eduardo Leite, sim. Com São Paulo, sim. Com São Paulo, que você diz é Dória. Com todo mundo. E eu estou acompanhando isso tudo. O que eu espero? É que esse modelo de centro, e é preciso que você encontre um candidato que tenha o apoio dos partidos e não tenha a rejeição do eleitorado. Pelo contrário, tenha a confiança do eleitorado. Esse é o modelo que eu espero aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Os partidos de centro se juntarem aqui do Estado para terem um candidato, não quero falar de nome, um candidato que transite por todas as facções e que tenha a credibilidade do eleitorado livre do Estado. Isso o senhor está falando de um possível candidato a governador do Rio Grande do Norte? É isso que você está falando? A transposição do modelo nacional para o Estado do Rio Grande do Norte. O modelo que eu advogo para o plano nacional de uma candidatura de centro, nem de direita, nem de esquerda, se transplantar aqui para o Rio Grande do Norte. E tenho conversado, sim. O candidato sou eu, por hipótese alguma. Agora, eu vou dar uma contribuição no limite da minha experiência para que nós encontremos essa candidatura para que o Estado do Rio Grande do Norte possa ressurgir das cinzas. Porque, Thaisa, olha, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil, o maior produtor de camarão do Brasil, um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil. Ainda é um grande produtor de petróleo e gás. É um polo turístico formidável. É um bocado de coisa campeão. A Paraíba não é campeã de nada. A Paraíba, nosso vizinho, não é campeã de nada. E está dando tchauzinho para o Rio Grande do Norte. O que está faltando? Gestão. Falta gestão. Agora, senador, o senhor... da economia do Estado e bota para funcionar. É preciso alguém com competência, com espírito público e com desprendimento político. Eu, quando ganhei a segunda eleição para governador, eu disse uma coisa em que poucas pessoas acreditaram. Eu disse, pelos próximos 4 anos, eu não vou pensar hora nenhuma em mim próprio. Vou pensar no futuro do Rio Grande do Norte. E assim foi. No primeiro ano, eu joguei toda a minha popularidade fora. Mas promovi o equilíbrio fiscal do Estado, empatei receita com despesa, depois provoquei superávites, paguei as contas e passei a governar. E dei condições de governabilidade ao Estado. É preciso que isso volte a acontecer. Agora é preciso ter muita coragem para você jogar fora a popularidade em benefício de todos, da maioria. Isso. Agora, o senhor está falando aí que não é o candidato. Tudo bem que o senhor não seja o candidato a governador, mas o senhor voltaria com uma candidatura ao Senado, a deputado federal? Voltaria para a política? Voltaria para ter um mandato político? As minhas preocupações, isso não. Honestamente, não. A deputado federal, não. Eu acho que eu teria outras oportunidades de servir ao meu Estado, mas eu não quero falar em candidatura, não. Eu estou me preocupando muito com a situação do país e do Estado em matéria de poder executivo. Agora, mas quando o senhor diz deputado federal não, eu não escutei o senhor dizer senador não. Você quer arrancar de qualquer maneira. Lógico. A hipótese de dizer que poderei vir a ser candidato. Thaisa, depois de tudo que eu fui 2 vezes governador e 4 vezes senador. Eu poderia me negar a um apelo que, se viesse a ser feito para que eu voltasse a dar uma contribuição pública ao meu Estado, eu poderia me negar a isso? Com uma hipótese plausível de eleição e de vitória? Não poderia me negar a isso. Agora, é meta de vida minha? Não. Agora, poder me negar? Também não. Pois é. Agora, quanto ao governador, a gente tem visto aí
aliás, não tem visto aparecerem nomes de um possível candidato a governador. Tem aparecido o nome de Fábio Dantas, que foi o vice do ex-governador Robson Faria. Tem aparecido o nome do senador Stevenson, que está no Senado. E eu não tenho visto mais outros nomes. Se fala em Garibaldi, Garibaldi já disse que não é candidato. Eu não tenho visto outros nomes. O senhor tem discutido isso? O senhor, o que é que o senhor diz desses dois nomes que já têm surgido? E que são nomes que, pelo menos Fábio Dantas seria um nome que seria para montar um palanque para o ministro Rogério Marinho ser candidato a senador. Ele precisa de um palanque para ser candidato a senador, ele precisa de um palanque com um candidato a governador, e no caso seria o ex-vice-governador Fábio Dantas. O que é que o senhor diz desses nomes que já se discutem? Aí nós estamos particularizando e segmentando muito. Eu prefiro ficar numa coisa mais geral. Os candidatos de centro. Porque se você for levar para fulano de tal, ou Beltrano, você fracionou o centro. Fracionou o centro, você facilita a vida de quem não é centro. De quem é extrema-direita ou de quem é extrema-esquerda. E o senhor tem conversado com quem aqui? Com que partidos o senhor tem conversado aqui? Eu estou fracionando as forças que, na minha opinião, precisam se juntar para ganhar a eleição. Sim, mas o senhor tem conversado com quem? Quais são os partidos que o senhor tem conversado? Prefeito Aqui... Álvaro Dias? Eu tenho conversado perguntar com Garibaldi? Tem. Por telefone, sim. Tenho conversado com Álvaro Dias? Tem. Com Carlos Eduardo? Tem. Tenho conversado com Toma Faria? Tem. Então, já coloquei para você aí 4 partidos diferentes. Agora, pragmaticamente, uma candidatura posta ao governo do Estado? Não, ainda não. Até porque a minha preocupação maior nessa hora não é com candidatura, é com pandemia. Nós estamos conversando aqui sobre vírus, Covid. Isso daí é um assunto que tem que merecer a nossa concentração e o nosso esforço maior. Depois que a gente passar por atravessar esse Rubicão, a gente pensa em candidaturas no plano nacional e no plano local. Agora, no plano nacional, no momento, é importante você exercitar o diálogo do centro. Isso. Senador, vamos terminar. Eu vou terminar essa live certa de que o senhor está prestes a atender um chamado do seu eleitorado, dos seus amigos, para ser candidato a senador. Eu acho que seu nome é um nome que vai entrar na discussão. Não dá mais para se falar em candidatura, a partir de agora, não dá mais para se falar em candidatura a Senado sem citar seu nome. O senhor não diz que mas diz que não tem como fugir de um apelo. O senhor foi bem claro quando disse que deputado não, mas eu acho que qualquer discussão agora, a partir de agora, sobre candidaturas ao Senado, o nome do senador Zé Agripino vai ter que ser citado. Eu estou achando que você está na torcida. Você que está nessa torcida. Não, é o senhor que falou assim, deputado não. Quando diz deputado não, faltou senador, né? E o senhor deixou bem claro que não tem como, já foi 4 vezes, não tem como não atender a um apelo das pessoas que lhe acompanham. Ou vier. Se ele vier. Mas olha, foi uma alegria muito grande participar. Você é uma queridíssima amiga. E é uma alegria participar desse bate-papo com você e agradecer a adesão de todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, que tiveram a paciência de ouvir aqui as minhas opiniões e as suas provocações. Pois é, então depois a gente volta a fazer outras lives, conversar, porque as coisas só estão começando agora, né? Vamos torcer para que as pessoas se vacinem, para que morram menos pessoas, para que a gente sinta menos dor, né? Porque a gente está sentindo muita dor, porque a gente está vendo aí muita gente que a gente conhece, muitas histórias de quem a gente não conhece, mas que também doem dentro da gente. Então vamos torcer para que isso tudo passe. E aí quando tudo isso passar, que a política realmente começar a acontecer, a gente volta aqui a conversar sobre política, né? Da próxima vez sobre política. Tá bom, Thaisa. Foi um grande prazer. Obrigado a você e obrigado àqueles que atenderam ao seu convite e que participaram dessa live. Um beijo carinhoso. Beijo, obrigado, senador. Tá? Até logo.